você escolhe, exato, você escolhe uma ação que ela modifica brutalmente uma série de coisas. Por exemplo, a gente estava falando da história da educação. O fato de a gente estar aqui parado está modificando em tudo. Não, por exemplo, a história lá da educação pública que os chilenos acharam. Quer dizer, é um problema local só em aparência. Porque para você conseguir isso, você vai ter que fazer uma reforma tributária radical, você vai ter que taxar rico, isso sim é uma revolução na América Latina. O dia que você pegar um rico e falar, meu, 50% da sua grana fica com a gente, que a gente vai... Não, aí sim você vai ver o que é a gente na rua atirando. Aí sim você vai ver. Quer dizer, mas eu diria, tem ações que têm essa grande força indutora. Né? Quer dizer, é uma questão de saber achar onde elas estão. Entendeu? Quando você chega, o pessoal da Espanha chega e fala, a gente quer que a partir de agora todas as decisões sobre dívida governamental seja passada por plebiscito. Você mudou o sistema. Parece uma ação pontual, mas você mudou completamente o sistema. Porque, quer dizer, o pessoal do sistema financeiro vai falar, mas como assim, cara? O que é isso? Eu não vou conseguir ter grupo de pressão? Quer dizer, como é que eu vou fazer lobby? Não tem mais como fazer lobby. Entendeu? Ou seja, você modifica radicalmente o funcionamento do sistema político. Né? Então, essa eu diria que é a astúcia da ação política. Parece que você está agindo localmente. Você está destruindo todo o edifício. Mas você está destruindo todo o edifício como com aqueles jogos de cartas. Você está puxando a carta de baixo. Entendeu? Então todo mundo fala, legal, só a carta de baixo. Ah, legal, só a carta... Pá, cai tudo. Mas aí quando cai tudo, está resolvido. Eu acrescentaria isso ainda uma coisa que tá no nosso tempo para a gente pensar e inventar e criar, que é a internet, né? Que é o Twitter, que foi um fator, ninguém sabe dizer exatamente como, mas que foi um fator na Primavera Árabe, está sendo um fator ocupa Wall Street e que tem potencialidades, tem usos que tenho ouvido conversas de empresários dizendo assim, nós estamos morrendo de medo. Porque imagina, 100 pessoas começam a falar na rede social que, por exemplo, a maionese Hellmann's matou uma pessoa. Mas e os milhões que você perde com um ato que a gente seria capaz de fazer? De atormentar uma indústria, de criar um problema terrível, terrível. Matar no posto, com outra empresa. Não, seja lá o que for. Quer dizer, se o cara vai e fecha a conta, por exemplo, quer dizer, o mundo inteiro sabe. Isso. O mundo inteiro fica mas sabendo. o bacana é dar algum espaço para fazer a própria história, né? Eu duvido que esse seja um ponto assim que apareceu do nada e que de repente se deu nessa praça, né? Sem antecedentes, né? Eu acho que se vocês procurarem, se vocês forem refazendo talvez a história de cada um dos envolvidos, vocês vão encontrar outros momentos, né? Outros momentos que ensinaram coisas, outros momentos que deixaram coisas, outros momentos que podem ser lembrados. Isso é uma coisa muito importante num acontecimento como esse, né? Você pensar numa série, né? Você não pensar bom, somos um ponto que está acontecendo aqui, que a gente não sabe para onde vai. E uma série de coisas tiveram que acontecer para que isso fosse possível. E o norte da história, por favor. Exatamente, quer dizer, é importante fazer história, né? E o segundo ponto que eu acho que está já em curso nos diferentes formas de ocupação, né? São as intervenções, né? Porque talvez o próximo passo é pensar mesmo atos, pequenas entradas em comunidades, em lugares, em paisagens urbanas, né, que convocam uma certa criação do que pode ser dito, né, para quem, né, quando. Né. Eu sentia que nesse Ocupa tem uma orientação temporal para o carnaval, né, para a ocupação desse espaço como um lugar privilegiado para os ricos, exclusão de determinadas camadas. Quer dizer, talvez isso faça parte de um discurso, um diálogo que já vem em curso, que merece, que tem espaço para alguns atos, algumas intervenções urbanas. Aqui nesta reunião se ha falado várias vezes e se ha mencionado o caso do Chile. Eu estive lá faz mais ou menos 4 meses e me tocou participar nos movimentos estudantis apenas como um manifestante mais, como o que estou fazendo aqui. Mas as notícias que chegam lá são que a polícia
está reprimindo com crueldade e está torturando aos estudantes. Então, esse experimento que fala a gente muitas vezes que no Chile se fazem, o experimento chileno de ditadura, de mão dura e de repressão, pode ser feito em outros países. Você opina que esse poderia ser um caminho vamos falar, dos que detentam do poder, para terminar com esse tipo de movimentação? Só nos Estados Unidos eles já prenderam 1.500 pessoas. Foi a maior prisão que foi feita nos Estados Unidos desde os anos 70, né? Por causa de manifestação, né? Ou seja, de fato, eles, por exemplo, a tendência é utilizar a repressão policial no sentido mais brutal possível. Vejam, por exemplo, quando aconteceu a violência em Londres, que não tem nada a ver com esse tipo de ocupação, mas de qualquer maneira tem alguma relação, porque diz respeito a uma insatisfação social profunda. Qual foi a resposta do Cameron? A Inglaterra vive um colapso moral. Ou seja, não é nada do tipo, de fato a gente está deixando essas pessoas ao Deus dará. Não, essas pessoas elas se aproveitaram de um colapso moral porque os pais já não cuidam direito das crianças, os professores já não ensinam disciplina e blá blá. Ou seja, é isso que eles vão fazer. Isso é absolutamente certo. Eles não têm mais nada a oferecer a não ser isso. A não ser reinstaurar o discurso do medo como elemento fundamental de justificação das barbáries policiais, né? Mas vejam, isso acontece nessas situações onde não há outra coisa a ser feita a não ser isso, quer dizer, não tem outra alternativa. Mas o fato é que isso não vai muito longe. Por que isso não vai muito longe? Duas coisas. Aí eu queria engatar um pouco na conclusão dizendo o seguinte: vejam, o que esses movimentos como vocês estão fazendo? Eles estão fazendo uma experiência de compreensão da necessidade de reinvenção do político que é sem par, que até então não existia mais. Por isso que essa questão da autoridade é uma questão interessante, porque, vejam, vocês não precisam de nós precisamos de vocês. Nós, a universidade, nós precisamos de vocês, porque vocês inventam. Vocês são um modelo de dimensão, nós não inventamos nada. O máximo que a gente faz é dizer, lá alguma coisa está acontecendo. Agora, quem realmente produz o acontecimento são vocês. Vocês não precisam da gente para produzir. Então, por isso que a relação de autoridade é totalmente diferente. Quer dizer, nós temos que aprender. Aprender, vocês não precisam, vocês não têm mais nada. Né? Vocês estão fazendo o processo. Né? E eu insistiria só na seguinte questão. Veja, Hegel, quando pensava a história, dizia mais ou menos o seguinte: a história tem um rumo. Esse rumo é a ampliação da noção de liberdade. Só que muitos poderiam chegar para vocês e dizer, mas isso vejam todos os acontecimentos que ocorreram, os brutais que aconteceram, as mortes, a quantidade de mortos que tá atrás, né, na história, não sei o que, todas as catástrofes, as coisas que nós tentamos fazer deram tudo errado, as evoluções que foram evoluções mal sucedidas. Como é que você ainda pode acreditar nesse tipo de coisa? Ele tinha uma resposta padrão que era muito impressionante, que é: nada pode nos garantir que isso não seja possível. Não há nada que nos garanta que a efetivação real da liberdade não seja mais possível. Quer dizer, se não há nada que garanta, certo, que de uma certa maneira o processo está crescendo, também nada garante que ele desapareceu completamente. Não há nenhuma certeza a esse respeito. E é nesse inteirinho que nós podemos atuar. E nós dizemos mais ou menos o seguinte: em última instância, nós queremos ser legatários dessas esperanças. Elas não morreram. As pessoas que caíram atrás, aqueles que morreram atrás, eles não desapareceram completamente. Se tem uma coisa que é interessante na história, é que a história é o campo onde as coisas nunca terminam completamente. A desaparição não é o destino de todas as coisas. Você tem uma latência que fica insistindo, que é um pouco como a razão, segundo Freud. Ela fala baixo, mas ela nunca se cala. Então, em suma, o que vocês estão fazendo é lembrando dessas palavras que até então se falavam em voz baixa, né? Vocês estão começando a voltar a falar elas em voz alta. Isso é um processo lento, de idas e vindas. Muitas coisas vão dar errado, outras coisas vão dar certo, né?
Mas isso simplesmente nos coloca a seguinte questão: quer dizer, dentro desse processo, a única coisa que não é permitido fazer é acreditar que ele terminou. Acreditar que não, que as coisas já estão decididas. Não há nada decidido. Lembrem disso. Todos os processos históricos reais, efetivos, aconteceram sem que ninguém pudesse prever. Isso agora, não estou falando de esse ano, ninguém previu que as coisas que aconteceram esse ano, ninguém imaginava. No entanto, a gente teve um ano onde aconteceram uma coisa atrás da outra em países dos mais diversos possíveis. Né? Essa humildade diante do acontecimento, que é uma coisa que nós perdemos. A gente acreditava que a gente tinha condição de deduzir tudo. Então essa humildade diante da contingência é o dado fundamental de qualquer tipo de ação política. Isso vocês estão reconstruindo. Isso vocês não podem perder. Bom, é isso, então.